Olá, tudo bem? Aqui é Alexandre Souza, do MMA Vendas. Se você quer aumentar de forma significativa o lucro da sua empresa, você precisa ver esse vídeo até o final. Estudos indicam que mais de 82% dos empresários cometem este básico, mas muito grave erro. A maioria dos líderes e gestores, independente do sexo, idade ou formação, comete esta falha de acreditar que a melhor forma de aumentar o lucro da sua empresa é reduzindo o custo e, em paralelo, aumentando o preço de venda. Você sabe, um dos principais objetivos de qualquer empresa é o lucro, mesmo que o seu foco seja outro, como gerar empregos, criar soluções inovadoras, desenvolver tecnologias, amenizar problemas sociais, resolver questões ambientais, desenvolver regiões e comunidades, realizar sonhos pessoais, cumprir uma missão, uma maior rentabilidade nos seus investimentos ou satisfazer necessidades de um determinado mercado. Eu falo isso porque desde 2011 eu toco um projeto social chamado Empreendendo, que desenvolve gratuitamente o empreendedorismo em jovens de escolas públicas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. E se ele não fosse financeiramente sustentável, não seria possível impactar a vida de tantos jovens. Gente, conhecimento nunca é demais. Eu amei. Eu sou uma sementinha, assim, que eles deixaram aqui, ó. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles vão adiante. Eles me fizeram crescer. Se eu tiver força de vontade, eu vou onde eu quiser. E melhor, eu posso ir até onde eu não quero. Eu posso me descobrir. Eles me ensinaram isso. Eu amei, eu gostei muito. Porque eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso ter a melhor ideia. Basta eu ser eu mesma. Como você viu no depoimento da Daniela, a mentalidade empreendedora é muito importante para construir um negócio de sucesso. Mas, infelizmente, está longe de ser o suficiente. Por isso, você deve ter cuidado em buscar cursos e palestras motivacionais para resolver o seu problema. Treinamentos de desenvolvimento humano são importantes, mas também devem ser vistos com cautela. Vejo muitos empresários tendo que enterrar os seus sonhos porque não tinham em mãos ferramentas de gestão adequadas para conduzir os seus negócios. Todo empreendedor é otimista por natureza e acaba se jogando com toda a sua coragem nos seus desafios profissionais. Lamentavelmente, essa bravura, quando não vem acompanhada junto de modelos de gestão e de estratégia bem definidos, é o que leva ao fechamento de 52% das empresas brasileiras em menos de 4 anos após abertas. E, invariavelmente, estes erros que os empresários cometem é em um ou mais dos 6 fatores críticos do sucesso ou fracasso das empresas, que são eles: clientes, produtos, processos, pessoas, estratégias e capital. Observe que muito mais variáveis, além de comprar barato e vender caro, podem afetar o lucro do seu negócio. Fico muito triste quando vejo uma empresa fechando as portas, porque a minha missão é justamente o contrário: fazer negócios nascerem e se expandirem, seja quando atuo como professor no MBA, seja no projeto social, seja como sócio em empresas, seja quando consultor de negócios ou como mentor aqui no Laboratório de Inovação do Sebrae. Por isso, eu resolvi criar esta série de materiais em PDF e em videoaulas, para ajudar aquelas pessoas que me procuram diretamente. E para você, que está aí na sua casa ou na sua empresa e está precisando da minha ajuda neste momento. Recentemente, eu fui eleito pela revista Venda Mais um dos melhores treinadores de gestão e vendas do Brasil. E é este nível de conteúdo que estou trazendo aqui para você. Serão 4 videoaulas e 5 e-books. E por estar aqui, você já deve ter baixado o primeiro e-book do Manual do Empresário, onde explico as melhores ferramentas para ler a mente do seu cliente, pessoa física e também pessoa jurídica. Mas se por acaso ainda não está com o material, eu vou deixar o link para download aqui embaixo do vídeo. Você também poderá baixar no final dessa aula o volume 2, onde são apresentadas modernas ferramentas para o desenho de produtos e negócios mais adequados ao seu mercado e de processos mais eficientes para a sua organização. Como eu já disse, clientes é um dos 6 fatores críticos para o sucesso ou fracasso das empresas.
E como nenhuma empresa vive sem clientes, temos um bom motivo para começar o nosso treinamento Empresa de Resultado por esse fator. Observe que você vai encontrar nos e-books e aqui nas videoaulas são ferramentas, não tem nada de teoria chata. Todo o nosso conteúdo é aplicável e direto ao ponto para você ter resultado imediatamente e sem perda de tempo, assistindo aquilo que não te interessa. Vamos então à primeira aula do treinamento Empresa de Resultado. Papel e caneta na mão e me acompanhe. Então, começando agora a primeira aula do treinamento Empresa de Resultado, eu vou mostrar para você, através de uma história, como mais de 82% dos empresários cometem esse erro de achar que o lucro só vem de comprar mais barato e vender mais caro. E como então, Alexandre, você pode estar se perguntando que isso acontece? Então, vou citar exemplo de restaurantes. A história do primeiro restaurante é a seguinte: o proprietário, o gestor, tinha como hábito sempre procurar comprar mais barato possível. Só que para isso ele tinha que negociar com o fornecedor grandes quantidades. E aí ele conseguia preços melhores. Só que ao comprar grandes quantidades, ele tinha que estocar essas grandes quantidades. E aí era mais capital parado, tinha o custo de refrigerar algumas mercadorias, além dele ter que investir em mais espaço para acomodar esses produtos. O que fazia aumentar o custo operacional dele, mesmo ele pagando mais barato nos produtos. E em alguns casos havia até desperdício, ele tendo que jogar fora alguns produtos que ele não consumia. O segundo restaurante sempre vivia cheio, mas ele tinha um problema de layout. A balança onde era pesada a comida e o caixa onde eram recebidas as refeições ficavam mal posicionados, ficavam mal distribuídos dentro do restaurante. O que fazia com que o processo de pesagem e de recebimento das contas fosse muito lento e causava como consequência grandes filas dentro do restaurante. Muitas vezes, quando o cliente ia comer, a comida já estava fria. O restaurante número 3 tinha como uma estratégia para trazer clientes para o seu almoço música ao vivo. Com isso, ele também vivia cheio, só que as pessoas acabavam ficando muito tempo na mesa, ouvindo e curtindo o som que o restaurante oferecia. Este restaurante também tinha fila na porta, mas muitas pessoas não gostavam de esperar e acabavam indo em outro restaurante. O quarto restaurante tinha processos enxutos e muito rápidos. As pessoas esperavam muito pouco tempo para conseguir uma mesa e também permaneciam muito pouco tempo sentadas, apenas o tempo de comer, e já davam lugar para outros clientes. Com isso, esse restaurante tinha alta rotatividade e conseguia servir o dobro de refeições do que os outros restaurantes. Com isso, ele tinha mais do que o dobro da lucratividade dos outros, já que também os seus processos não geravam custos invisíveis. Percebe que o lucro da sua empresa pode vir de várias outras formas, além da relação de comprar barato e vender caro? Por isso, eu convido você a entender todo o processo que faz de uma empresa lucrativa. Toda empresa ela precisa de clientes. Pode ser clientes pessoas físicas ou clientes pessoas jurídicas. Como que a empresa atrai clientes? Resolvendo um problema desses clientes. Resolvendo esses problemas através do quê? De produtos, serviços, pessoas e processos. Ao resolver o problema do teu cliente, você vai gerar valor para esse cliente. E para gerir produtos, serviços, pessoas e processos, você vai precisar investir e também ter um custo disso. Quando você gera valor, você tem uma receita que você recebe por esse valor gerado. E a diferença entre a receita, o custo e o investimento é o lucro que a sua empresa tem. Toda empresa tem como objetivo final o lucro. Para ter capacidade de investimento, a empresa precisa de capital, e não só capital financeiro, precisa também de capital intelectual, capital humano e vários outros capitais. E o lucro que a empresa conquista com a sua operação pode ser reinvestido no negócio. E tudo isso baseado em estratégias que vão fazer a empresa se posicionar de forma a maximizar os seus resultados no mercado. Então, reforçando, são 6 pontos críticos que fazem da sua empresa ter sucesso ou ter fracasso. São eles clientes, produtos, processos, pessoas, estratégias e capital. Não adianta você ter todos bem definidos e um acabar dando problema. Se de repente você tem clientes mal prospectados, se o seu produto ou serviço faz com que o cliente não perceba o real valor dele, se os seus processos são ineficientes, se as pessoas da sua organização são despreparadas, ou se as estratégias estão mal definidas, ou se existe má gestão ou falta de capital financeiro ou dos outros capitais. Nessa aula nós vamos falar do primeiro fator, que é o fator clientes, e eles podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
Se o seu cliente for pessoa física, você tem que fazer um mapa da empatia com o seu cliente. É você colocar os sapatos do seu cliente e sentir as dores que ele sente. É você ter o ponto de vista dele. É o foco no foco do cliente. Então, o que esse cliente pensa, o que ele sente, quais são as suas maiores aspirações, o que ele vê e o que ele escuta na internet, na TV, no rádio, revista, quais são as preferências dele, o que ele fala e o que ele faz, o que ele quer mostrar para quem, como ele se relaciona com os vizinhos e familiares. E principalmente quais são as dores, quais são os problemas, os obstáculos que ele enfrenta no dia a dia, que você, através do seu produto e serviço, vai resolver. E quais são os objetivos desse cliente que através da sua empresa você vai ajudar a ele a conquistá-los. E ao conhecer a fundo o seu cliente, você pode traçar uma comunicação muito mais assertiva para o teu setor de vendas e para o teu setor de marketing. Se a sua empresa ainda é pequena e você não tem setores de marketing e vendas separados, você é o responsável por construir essa comunicação. Então vou dar um exemplo agora de uma técnica de vendas que você pode utilizar depois que você conhece a fundo o seu cliente. Se você conhece a minha história, se você é aluno do treinamento MMA em Vendas, você sabe essa técnica, expansão dos benefícios. Se é a primeira vez que você está tendo contato com o meu conteúdo, você vai conhecer e vai ver o quanto ela é importante e poderosa. Além de ter trabalhado com lojas de celulares, eu também fui proprietário de uma franquia da Lacqua di Fiori, na cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. E eu vou dar um exemplo então de uma técnica que a gente utilizava para vender um batom. Esse batom tinha uma característica, ele tinha um percentual de creme hidratante. E você sabe que características não vendem, a característica explica. O que vende são os benefícios. E nessa técnica da expansão dos benefícios, você vai ver como os benefícios vão crescendo e vai aumentando o poder de persuasão em relação à decisão de compra do cliente. O segundo nível de benefício é o benefício tangível, onde você explica o que o produto faz. Então, o produto que tem creme hidratante, ele não resseca os lábios. Então, quando o vendedor falava que esse produto não ressecava os lábios, ele tinha muito mais poder de persuasão e a conversão de venda era maior do que quando ele falava que o produto tinha hidratante. Só que ainda assim, a conversão dele poderia ser muito maior quando ele utilizava outros tipos de benefício. No primeiro caso, o benefício dimensionado, que descreve o dia da pessoa depois que ela compra o seu produto. O nosso cérebro, mais precisamente o inconsciente, tem muita dificuldade em diferenciar o que é real do que é o imaginado. Por isso que a gente se emociona com novelas, filmes e séries, sabendo que aquilo não é realidade. Então, qual é a palavra mágica que você vai utilizar para persuadir e influenciar as pessoas? Imagine. Então, as minhas vendedoras usavam o seguinte argumento. Imagine você chegar numa festa e as pessoas olharem para você com um olhar de admiração. Imagine você chegar na sua casa e receber um elogio do seu marido. Percebe como o argumento agora é muito mais persuasivo? Mas ele ainda pode melhorar com o benefício sentimental. O que vende é a emoção, e as emoções que mais vendem são a da dor e a do prazer. Então você vai construir quadros mentais presentes e do futuro utilizando essa palavra imagine. Então descreva como a pessoa vai se sentir depois que comprar o seu produto. Imagine você se sentindo poderosa quando chegar numa festa e todo mundo olhando para você. Imagine você se sentindo desejada pelo seu marido. E também você pode construir esses quadros mentais da dor. Imagina naquele dia especial que você encontrar a pessoa amada, os seus lábios estarem ressecados. Imagina como você vai se sentir no dia do seu casamento se a sua boca não estiver bonita. Mas é importante, para utilizar essa técnica, antes fazer o mapa da empatia, para entender quais são as dores e quais são os objetivos do teu público-alvo, do teu cliente. E assim, trabalhar a dor e o prazer na argumentação de vendas. O seu cliente também pode ser pessoa jurídica. E agora eu vou te mostrar 3 ferramentas. Uma para lidar com prospectos e outras 2 para tratar com clientes que já são da sua base. A primeira ferramenta para clientes pessoa jurídica é o Lead Scoring, que mede a temperatura do prospecto de acordo com a interação com a empresa. Assim, permite que o vendedor entre em contato somente com os clientes mais aquecidos, mais propensos a comprar. O Lead Scoring começa com uma segmentação demográfica, para você entender faixa etária, sexo, idade, região geográfica, perfil socioeconômico de cada tipo de empresas que você pode vir a atender. O segundo passo é você fazer a classificação do bench, para identificar se essa empresa tem o budget, ou seja, o orçamento, se ela tem dinheiro para comprar aquilo que você vende. O segundo passo é classificar em relação à autoridade. A pessoa que está comprando, ela é o tomador de decisão? É ela quem decide pela compra? Terceiro passo, need, necessidade. A empresa tem necessidade realmente daquilo que você vende? E o quarto passo é o timing,
tempo. Está no tempo de comprar? Pode acontecer da empresa ter o orçamento, pode acontecer de ter autoridade para comprar, de ter a necessidade, mas às vezes não está no tempo. E é o que acontece? Muitos vendedores, nesse momento, abandonam o prospecto. E o que acontece? Quando ele vai comprar, compra do concorrente. E o lead scoring ele é muito eficaz quando ele mede o engajamento do prospecto com a sua empresa e com a sua equipe. Se ele abre os e-mails que você envia, se ele atende os telefonemas, se ele recebe seus vendedores, se ele interage com as suas redes sociais curtindo e compartilhando, você começa a dar pontos, a pontuar esse prospecto. E assim, quando o seu vendedor vai a campo ou liga para seus clientes, ele escolhe aqueles mais engajados. E aí você joga essas informações numa planilha como essa. E os clientes que estão marcados com a letra L são aqueles que demograficamente e em níveis de engajamento e intenção de compra estão mais engajados, estão mais propensos a comprar. E aí então você faz com que a sua equipe entre em contato com esses clientes já muito mais aquecidos. E a outra ferramenta agora é para clientes que já são da sua base, em que você cria estratégias em relação ao volume de vendas que esse cliente compra da tua empresa e ao tempo que ele está na sua base. E aí você pode criar estratégias então relacionadas à aquisição de novos clientes, em positivar esse cliente, em fazer que ele seja cadastrado e que ele faça a primeira compra. Eu falo para a minha equipe que um cliente só se torna cliente a partir da segunda compra, porque na primeira compra ele só está experimentando a sua empresa. E a partir de então você começa a desenvolver esse cliente, fazer com que ele compre o máximo possível de você e atinja a maior participação no Share of Wallet, que é o quanto esse cliente pode comprar dos produtos que você vende. E depois você vai estabilizar esse cliente, fazer com que ele mantenha sempre o máximo possível de compras. E se acaso ele vier a cair, você criar estratégias de revitalização de cliente para levar ele novamente para o máximo volume. E se por um acaso ele parar de comprar, você reativar esse cliente e transformar ele de inativo para ativo. Quando você faz esse mapeamento e segmenta seus clientes em relação à fase que ele está no relacionamento com a sua empresa, você pode criar estratégias específicas para cada um desses conjuntos. E a última ferramenta para clientes da base é o Share of Wallet, que quer dizer quantos por cento a sua empresa representa no total do potencial de compra dele. Se ele compra só da sua empresa, esse número é 100%. Se ele compra dos concorrentes, a ferramenta vai mostrar o quanto é. Por exemplo, nesse gráfico, o que está em verde é o que a sua empresa vende para o cliente do total que ele pode comprar. O que está em amarelo é o que está na mão dos concorrentes, mas que a sua empresa poderia vender. E o que está em vermelho são coisas que o cliente compra, mas a sua empresa ainda não pode vender para ele. Seja porque você ainda não tem esses produtos no seu mix, ou porque o cliente tem contrato de fidelidade com o seu concorrente. Então você deve monitorar para que a hora que esse contrato encerrar, você começar a vender para esse cliente. E como que você calcula então o Share of Wallet? Você pega a quantidade de vendas que o seu cliente faz por dia, pega com ele qual é o ticket médio de suas vendas e quantos dias ele fica aberto por ano. Ao fazer essa multiplicação, você chega no potencial de venda anual do cliente. O segundo passo é multiplicar o potencial de venda anual que você calculou no passo 1 pela margem de lucro do cliente, calculando então a rentabilidade anual do cliente. O terceiro passo é diminuir o potencial de venda anual do cliente da rentabilidade anual, ou seja, você diminui o que você calculou no passo 1 do que você encontrou no passo 2. E aí você chega então no potencial anual de compra desse cliente. E o quarto passo é pegar esse potencial de compra anual e dividir pelo total que você vende, que a sua empresa vende para esse cliente. E aí você chega então no percentual que você vende de tudo aquilo que ele pode comprar. Então você calculou o Share of Wallet, a participação na carteira do cliente. Observe que você não está calculando a participação no mercado, você está calculando a participação em cada cliente. Mas a partir do momento que você aumenta a sua participação em cada cliente, consequentemente, você aumenta a sua participação no mercado. E quando você não avalia bem os seus clientes, você tem os seguintes problemas. Excesso de descontos desnecessários, porque o seu cliente não reconhece o valor daquilo que você vende. Também é um maior gasto de tempo, energia e dinheiro na prospecção, fazendo com que a venda seja mais difícil. Também existem erros no enquadramento do bench, fazendo com que a inadimplência aumente e também aumente o tempo do ciclo de venda, que é o tempo que vai desde a prospecção até o fechamento do negócio. Também ocorrem investimentos maiores e desnecessários em publicidade e propaganda. E também erros no cliente acabam levando a não explorar todo o potencial de compra de cada cliente quando ele já está na sua base. Só que a sua empresa pode apresentar outros problemas relacionados aos fatores críticos de sucesso ou fracasso, como por exemplo,
quando existem problemas relacionados aos seus produtos ou serviços. Produzir ou comercializar aquilo que ninguém quer comprar, ter uma proposta única de valor fraca, ou seja, não tem nenhum diferencial relevante em relação aos seus concorrentes, o que vai te jogar mais uma vez na briga de preços. Outro ponto é que você pode estar errando no preço daquilo que você vende, vendendo mais barato ou mais caro do que o ideal. Também pode estar havendo erros graves na escolha dos seus fornecedores e parceiros, o que compromete, é claro, a qualidade daquilo que você vende. Além de estar gerando um nível de serviço baixo ao seu cliente, o que não tem as suas expectativas atendidas, o que gera também um baixo índice de recompra e recomendação, ou seja, o seu cliente compra só uma vez. E também não recomenda a sua empresa ou seus produtos e serviços aos amigos, aos parentes, impedindo que o seu negócio cresça exponencialmente. E também os problemas podem estar no pilar processo. E os erros de processo podem ser tanto no planejamento quanto na execução daquilo que foi planejado, o que acaba gerando custos invisíveis e atrasos nas entregas, excesso de estoque, rupturas no atendimento ao cliente, queda na produtividade, retrabalho e desmotivação, queda da qualidade de uma forma geral e no clima do ambiente de trabalho, além, é claro, da redução no nível de serviço prestado ao cliente. E se você tem na sua empresa problemas de comunicação são um grande sintoma que os seus processos estão ineficientes. Por isso eu quero convidar você para acompanhar toda essa série dos 5 e-books e das 4 videoaulas, onde eu vou apresentar ferramentas sobre os 6 pontos críticos de sucesso ou fracasso das empresas. Eu estou me graduando em gestão de vendas esse ano e tudo que eu vi na faculdade eu vi um material muito mais rápido, muito mais direcionado, né? Muito mais focado, dando mais resultado em curto tempo com o Alexandre. Um excelente material, muito focado naquilo que promete, eu recomendo. Excelente cara também, com um pós-venda, um suporte excelente, na hora que você precisa, você chama, já tem a resposta. Porque eu vi na forma como o Alexandre repassa tal conteúdo, uma maneira prática, dinâmica, de se assimilar, compreender e aplicar tais conceitos, os quais já estamos dando vários resultados e principalmente quebrando vários paradigmas. Tivemos aqui uma gama de conhecimentos que pode nos acrescentar no dia a dia, na questão de vendas, na questão de consultoria, e foi bem bacana, foi bem produtivo, aos diferenciais onde nós podemos chegar, onde nós estamos hoje, onde nós queremos chegar.